Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Meus amigos, ainda narrando um pouco da história desse grande ícone da política, do mundo empresarial, Zezé Carlos Sobrinho, que nos deixou na manhã de hoje, logo cedo. E nós vamos recorrer mais uma vez ao arquivo vivo da história do Ipu. Inclusive foi vizinho por muito tempo do José Carlos Sobrinho, do Zezé Carlos. Teve uma convivência muito estreita com esse grande político, com esse grande empresário, professor Francisco Melo. Zezé tem uma biografia riquíssima, né, mestre? Forte abraço. Ipu está de luto. Francisco José, boa tarde a todos da Rádio Cidade, os que fazem o Fatos e Debate especialmente. Realmente o Ipu está de luto. Perdemos um grande amigo, um grande empresário, um empreendedor e um líder político dos mais expressivos, assim eu considero, aqui na nossa cidade de Ipu. Ele deixa um legado, ele deixa uma história que merece um documentário para relatar melhores detalhes do Zezé. Eu começo a te dizer, José, que o Zezé foi meu vizinho aqui por muito tempo. Vizinho de casa para casa. Ele morava numa casa aqui. Enquanto ele fazia aquela casa lá da mina, a mansão dele lá, ele morava aqui na frente, que ele ficou aqui para poder fazer a construção lá. E nós tínhamos uma calçada toda noite. Toda noite nós estávamos na calçada, batendo papo, chupando laranja. Eles tinham um pé de laranja no quintal dele, eu tinha os 3 aqui, a gente dava laranja, né? Às vezes a gente usava a laranja para tirar gosto, né? E essas coisas assim. Às vezes a gente usava avoante, ele trazia os avoantes das fazendas dele, e a gente ficava por aqui. Tudo isso é muito pueril, tudo isso é muito natural, né, da vida das pessoas. Uma convivência muito saudável, não foi? Muito saudável, muito agradável, muito gentil, muito educado. O boa noite do Zezé era incrível. Muitas das vezes ele chegava já um pouco tarde assim, né? Ele não vinha muito cedo para casa, chegava às 8 horas, a gente já estava todo na calçada. Quando ele chegava do outro lado da calçada, ele já dava boa noite para todo mundo, ia lá dentro para a casa dele. Quando voltava já era de bermuda, você estava aqui, nós ficávamos aqui até 11 horas da noite, batendo papo, conversando. Muitas coisas boas que foi inserido no projeto foi no programa de governo dele. Eu reputo o Zezé, é minha opinião, eu reputo o Zezé um dos maiores líderes políticos do Ipu. Nós tivemos muito bem um grande político, Abdoral Timbó, foi um grande político aqui do Ipu. Também nós tivemos outro grande político aqui no Ipu, o doutor Rocha Aguiar, um grande político. São 3 grandes políticos que eu reputo da melhor qualidade e de uma posição muito gentil perante toda a população do Ipu. Eles não faziam diferença, eles não tinham animosidade, enfim, eles não tinham adversários, eles tinham amigos. Eu voto em você sem problema, eu vou votar no fulano, não tem problema. Quer dizer, era muito salutar aquela convivência. E o Zezé foi uma dessas pessoas. Dentre isso, o Zezé cuidou muito de levar o nome do Ipu às mais distantes regiões do Brasil. E criou inicialmente um caminhão que ele levava os candangos, assim era chamado, um nome um tanto pejorativo, mas era assim que era chamado na época, para Brasília, para a construção de Brasília. Ele tinha um caminhão e levava o pessoal para lá. Depois desse caminhão ele comprou um ônibus que já foi melhorando, e levava o pessoal. E depois desse ônibus veio a fundação da Ipu Brasília. A fundação da Ipu Brasília foi com os irmãos
O mais recente deles, um dos ativos acionistas era o Antônio, que recentemente faleceu também, aos 3 meses, talvez 4. Antônio Carlos, pessoa de uma decência extraordinária, todos eles muito decentes, muito educados. Então o Zezé levou o nome do Ipu Brasília. Depois houve uma bipartição, uma separação da empresa Ipu Brasília, e ele criou a Via Ipu com os filhos, Marcelo, o Manim e o Petrônio. E sempre, o que eu enfatizo muito é isso, sempre com o nome do Ipu, Via Ipu, Viação Ipu. Quer dizer, ele procurou levar o Ipu a todos os recantos do Brasil. Isso é de uma importância muito grande para a cultura da nossa terra. Zezé prefeito do Ipu, construiu o maior açude do município do Ipu, São Bento. Matou a fome de muita gente ali, viu, meu amigo? Fome e a sede, literalmente. Literalmente. O Zezé foi o primeiro, foi o pioneiro transportar alunos para as escolas. Ônibus dele mesmo. Depois foi que apareceu, o governo tomou conta disso e o governo passou a patrocinar as prefeituras em convênio, fazendo convênio com as prefeituras para os ônibus transportar os alunos. Mas o Zezé foi o pioneiro aí. O Zezé foi o estradeiro, a gente chamava o Zezé de estradeiro no rádio, porque ele fez muita estrada, ele ajeitou muita estrada, trouxe os primeiros toques de asfalto para o Ipu. O Zezé construiu a praça do Doutor Apolônio de Perga Bandeira Barros, aquela praça lá do Alto dos 14, construiu a pracinha aqui ali da Casa da Beinha, faleceu agora uns 8 dias, 10 dias. A Praça Sebastião Nogueira Bandeira, que era o seu Bate, que coletou aqui no Ipu. Ele não era do Ipu, mas tornou-se um ipuense de coração, como toda a família. Alguns filhos nasceram aqui, ele era coletor federal e recebeu essa homenagem do Zezé. Fora outras coisas. Eletrificou várias comunidades. Antes do programa Luz para Todos, o Zezé, com recursos da prefeitura, recursos próprios. Recursos da prefeitura. E outra coisa que eu ia juntar com a eletrificação que ele fez, com inúmeras escolas que ele construiu com recursos da prefeitura. Verdade. Foram muitas escolas que ele construiu. Se eu for citar aqui, eu vou me esquecer, por isso eu não vou citar, mas que foram muitas, foram. Não é? Um grande pioneiro em muitas ações administrativas. Foi pioneiro. Ele foi pioneiro em muitas coisas aqui no Ipu administrativamente, né? Politicamente falando. Ganhou 3 eleições facilmente. Depois a doença cravou o seu coração, a sua alma, o seu corpo. Aí veio a debilitação orgânica, ficou debilitado. Aí veio o Parkinson e outras coisas tantas, etc, mas mesmo assim foi aos 87 anos. O que nos resta dizer do Zezé é que ele fez do Ipu o seu sacrário. Ele fez do Ipu uma imagem que ficou e que está e que ele vai levar e já levou para a eternidade colada no seu coração. O Zezé vai levar, já levou a alegria, o sorriso estampado no rosto, o famoso bom dia, boa noite, os cumprimentos, a mão do Zezé sempre estirada. O Zezé vai ficar marcado hoje em pessoas adultas que em criança receberam um presente no Natal. Inclusive o senhor está diante de uma dessas pessoas. Você foi um deles, né? Com certeza. Era aquela criançada, aquele carro, o som que ele tinha, tocando aquela música de Natal, o Zezé com aquela equipe dele dentro daquele carro, distribuindo presente em todo o município do Ipu. Não era só na cidade não, Francisco José, ele ia para o meio rural. Verdade. Ele ia distribuir presente. Eu vi muitas vezes essa garagem dele aqui, perto de mim aqui, da minha casa aqui, com presentes, os caminhões entrando e presentes que encostavam no telhado.
E não sobrava não. Ele disse, não é para sobrar, eu não quero, leva tudo. E as crianças vibravam com aquilo e esperavam o Natal para receber crianças. Eu digo, Zezé, essa tua dedicação, conversando amistosamente com ele, eu digo, Zezé, essa tua dedicação desses presentes, Melo, isso é uma frustração que eu tive na minha vida, de nunca ter recebido um presente. E eu resolvi fazer a felicidade de muitas crianças que, como eu também, nunca receberam presentes. Que gesto. Um gesto de dignidade. Melo, uma expressão que define bem a progressão do Zezé Carlos, foi título de um artigo publicado em jornal, Da Lenha ao Avião. Aquele artigo foi publicado no Ipu Jornal em 1991. Aquele artigo foi produzido pelo seu amigo aqui. Da lenha às linhas. As linhas, né? Da lenha às linhas. As linhas. Foi produzido com o Ipu Jornal quando o meu saudoso e querido amigo Antônio Carlos Martins Melo, Tatais, estava esperando a nomeação dele, ele tinha passado para juiz federal e estava naquele período de ser convocado. Que recentemente fez seu passamento também, né? Fez passamento já no fim do ano passado por conta da terrível pandemia, da terrível Covid-19. Uma peste infeliz que levou muitos amigos, muita gente, muito mesmo. E o Tata veio para cá para o Ipu e disse, mas vamos restaurar o Ipu Jornal. Vamos. O prefeito era o Milton Pereira, na sua segunda gestão, deu total apoio e passou a ser impresso nas oficinas gráficas do Zé Balzar, cearense, gráfico cearense, e a gente começou a produzir artigos. Aí ele criou uma página que ele dizia, a personalidade do mês, que o jornal era mensal. Ele escrevia aquelas pessoas mais antigas, que ele tinha melhor conhecimento do que eu, e eu escolhi as mais recentes. Por exemplo, eu escrevi sobre o doutor João Martins. Doutor Tomás, o título do doutor Tomás é Um Médico de Corpo e Alma, que ele usou até no nome do livro dele, né? A do João Martins, Um Médico por Convicção. Cada título, meu amigo. Do Dião Tavares, que está escrito também, tem um artigo também no jornal, o Dião Tavares, Um Cidadão por Excelência. E assim foram muitas crônicas. Agora, ele escreveu muito sobre a Décio Magalhães, que ainda era parente dele por parte da mãe dele, tio dele. Escreveu sobre o Chico Martins Magalhães também, que escreveu o livro mais famoso sobre o Delmiro Gouveia, foi escrito por ele. Escreveu sobre ele, que tinha mais conhecimento, parente e tal. Sobre Augusto Passos, sobre Eusébio de Souza e outros tantos. E nós criamos aquela página. Os mais recentes eu escrevia. Inclusive esse do Zezé foi eu que escrevi. Até mesmo da lenha às linhas. Aliás, naquela época eu estava na Rádio Regional. Eu tenho uma gratidão muito grande ao Zezé. Que também foi um empreendimento fundado pelo Zezé. Criou e fez funcionar. A Rádio Regional. Eu estava despretensiosamente. Eu tinha sido demitido, posto fora, como queira, por uma sociedade espúria chamada Núcleo Educacional do Ipu, colocado fora do colégio Ipuense, que nunca provaram, porque me botaram para fora, e eu desafio até hoje que prove. Me prove o que eles disseram comigo. Já tem um bocado no inferno. E eu fiquei, recebi direitos, requeri meus direitos, recebi todos. Daí foi uma das razões, porque eu estava mais de 20 anos e não tinha um direito de nada. Eu fui requerer meus direitos. A história foi essa.
E fiquei 1 ano e o prefeito que eu aderi era o Milton Pereira. Eu cheguei pro Milton, pô, eu tinha um negócio aí que dava para faturar alguma coisa aí desse colégio. Tu é o prefeito aqui, rapaz, o que é que tu pode ajeitar para mim nessa prefeitura? Ele me dava calado por resposta. Falei 3 vezes, não falei mais. E um dia, despretensiosamente, eu estava aqui na calçada, sentado quando o Zezé veio, disse, Melo, entra aqui que eu quero falar contigo. Olha, eu quero te entregar a rádio regional. Eu sei que tu bota a rádio regional, tu legaliza a rádio regional documentalmente, que ela está precisando disso, todinho. Zezé, rapaz, nós estamos numa pré-política, nós estamos vendo uma polícia no meio de agosto. E o rapaz que está lá, o diretor que está lá, candidato até a vereador, ele disse, esse rapaz eu tenho ele aqui na minha mão. E eu disse, tá certo, eu vou pensar. Depois de outro dia ele passou, cadê? Foi o que você pensou? Eu disse, peraí, rapaz, tem calma. Mas é para dar tempo ao tempo, para não dar problema político, não tem nenhum programa político, né? E o Zezé disse, vai aceitar ou não vai, porque senão eu vou procurar outra pessoa. Não, José, fica à vontade. Mas diz aquele que ia procurar outra pessoa, ele que não ia procurar ninguém, ele queria que eu fosse para lá. E essa foi uma das suas parcerias com o Zezé, diretor da Rádio Regional, um dos empreendimentos, uma das empresas do Zezé Carlos Sobrinho. Foi secretário de Cultura na administração da Tonha Carlos, outra parceria sua, né, Melo? Foram muitas as suas parcerias, além de grande vizinho e amigo. Não, a Casa de Cultura, quando eu saí ele me ofereceu, quando ele chegou aqui, ele convidava, ele saía convidando os futuros secretários dele. No dia que ele tomava posse, ele já sabia quem ia para o seu local, tal. Assim. Agora ele só dizia assim, se disser, perde a vaga. Daí ele me convidou para lá. Antes dele me convidar, aí o Marcelo chegou, conversou comigo. Disse, Melo, e a rádio? Eu digo, rapaz, a rádio, eu acho que eu não vou ter condição, porque eu vou ter um programa cultural que eu tenho muita vontade de desenvolver aqui no Ipu. Eu vou ter um projeto e naturalmente um programa que eu quero desenvolver culturalmente. Eu quero pelo menos colocar uma cadeira e dizer, isso aqui é da cultura. A minha expressão foi essa, rapaz, e a rádio, não sei mais o que e tal. Aí eu ainda fiquei na rádio um certo período, aí veio aquele programa de linha livre, não sei mais o que e tal, e o Hélio vinha se desenvolvendo muito bem. E começou lá com o esporte, o Hélio. Começou com o esporte, você também era do esporte. Isso, me lembro demais. Aí o Zezé disse... Eu entrei na regional através de Vossa Senhoria, viu? Obrigado. Aí o Zezé disse, como é que eu falo com o Hélio? Eu digo, peraí, que eu falar com ele. Telefonei para ele, digo, Hélio, vem aqui. Sentar bem aqui nesse sofá. Eu digo, está aqui o homem para fazer o programa e está aqui o homem para tomar conta da rádio. Entrega ele aí que ele dá conta. São muitas as histórias, Melo. E a grande verdade é que queremos aqui externar os nossos sentimentos, contando essas histórias, para fazer essa singela homenagem a essa grande figura, essa grande personalidade do município do Ipu. Os nossos sentimentos a toda a família, não é isso, Melo? As nossas condolências, a minha solidariedade a todos. Toninha, ao Marcelo, ao Maninho, Petrônio. Principalmente o Marcelo, que é aquela pessoa que eu tinha mais contato com ele durante o período que eu passei na rádio, por mais de 6 anos por aí. Na rádio eu tinha muito contato com o Marcelo. Nós desenvolvemos a rádio. O nome da rádio regional era Rádio Araripe de Ipu Limitada. Para receber esse documento foi uma dificuldade, mas recebemos. Mas é isso mesmo. Regional é só fantasia. Faz trabalho, era nome de fantasia, Rádio Regional. E hoje não tem mais, né? Infelizmente. Infelizmente, ninguém sabe mais. As grandes marcas da radiofonia poética. Muito marcante. Muito marcante. Então eu quero levar a minha solidariedade, o meu aplexo, o meu abraço sincero a toda a família. E acima de tudo, Zezé, Marcelo, Maninho, Petrônio, Toninha, Diego, a minha gratidão ao seu pai por ter me enxergado em uma dificuldade tremenda que eu estava vivendo socialmente aqui na nossa Ipu. O meu abraço, antes que as minhas lágrimas venham a fluir. A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Repórter Francisco José.